A vida consiste de contatos. Nós estamos em contato com tudo à nossa volta. A vida ela consiste em contatos. Quando você sai da cama pela manhã, você estava em contato com o travesseiro, com a cama, com os lençóis. E no transcorrer do dia, você tem contatos o tempo todo, tanto com objetos como com pessoas. E ao longo da história, nós desenvolvemos formas de aproximação desses contatos, no que diz respeito às relações humanas. O que são essas relações humanas? Essas relações são contatos. Nós estamos em contato uns com os outros. Esses contatos são as nossas relações. E nós desenvolvemos formas de nos aproximarmos dessas relações. E um elemento importante que tomou lugar em tudo isso foi a importância da comunicação. A gente não tem que se comunicar com a escova de dentes pela manhã. Ela está sempre lá quietinha e ela não reage, ela não responde. Ela não tem autonomia, ela não tem liberdade, ela não tem ciência desse contato com ela, nessa relação. Mas nós estamos em relação. Como estávamos pela manhã com a cama, estamos em relação com a escova de dente. Mas aqui, quando a gente chega nessa esfera, nessa dimensão da relação entre nós, seres humanos, a coisa começa a complicar. Nós temos desenvolvido, ao longo da história humana, formas de se comunicar nesses contatos. A gente tem a fala, tem os gestos, tudo são formas de comunicações que nós empregamos nesses contatos. E por que esses contatos eles são importantes? Porque eles nos aproximam de um senso comum, de um propósito, de um objetivo. E assim se realizam essas relações humanas entre nós. Com tudo à nossa volta e com pessoas. E também com nós mesmos. Mas nós não sabemos o porquê essas comunicações não são eficazes, não funcionam bem. Porque nós estamos sempre, de uma forma ou de outra, criando confusão. Pelo fato de você não se compreender, você não compreende a vida. Uma vez que a vida são esses contatos, uma vez que a vida são essas relações. E você não se compreende e não se comunica bem. E como você não se comunica bem, o conflito, o problema, está estabelecido dentro de nós e nesse contato com o mundo à nossa volta. Aqui, quando você diz, eu tenho dificuldade em lidar com os meus filhos, eu tenho dificuldade em lidar com o meu marido, você tem dificuldade de lidar com você mesma. Você não se comunica bem consigo mesma. E naturalmente não consegue se comunicar com o outro. Para que a gente chegue a um consenso, a um propósito, a um objetivo comum. Então a confusão é líquida e certa, o tempo todo, em nossas vidas. E por que isso ocorre? Porque não há inteligência, não há silêncio, não há compreensão. Não há uma forma
real de trazer essa comunicação a um efeito real, a um efeito verdadeiro. A gente não se entende, a gente não entende o outro, porque a gente não se comunica. E a gente não se comunica porque a gente não tem espaço em nós para isso acontecer. A gente não tem espaço porque a gente está inquieto, desassossegado, está infeliz, desorientado. Não sabe como se aproximar dele ou dela, como se aproximar de nós mesmos. A gente não sabe. Aqui eu sempre me deparo com uma dificuldade também, que também é de comunicação. Aqui eu estou buscando com vocês um senso, um objetivo, um propósito comum. É fundamental que nos encontremos aqui dentro de uma aproximação onde nos façamos entender, onde possamos compreender o que é isso que estamos dizendo aqui. Veja, quando a gente se comunica é por gestos, é por palavras. Se você sabe uma língua, você se comunica nela. Se você não sabe, você escuta a tradução daquela língua. Então você escuta porque alguém está traduzindo para você. Se você não conhece o idioma, alguém traduz para você. Então há uma comunicação. Então algo está sendo comunicado e algo está sendo visto em razão dessa comunicação. Porque há essa prontidão de receber essa comunicação. E há essa capacidade de nos aproximarmos dentro de um nível onde realmente nos encontremos. Então, uma atenção se faz necessária nesses encontros, para essa comunicação de fato ocorrer. Então, ao nos comunicarmos, estamos comunicando alguma coisa. Aqui com vocês, a comunicação da mãe com os filhos é para um propósito. Aqui, essa comunicação com vocês nesse encontro também tem um propósito. E esse propósito é compreendermos a beleza de algo que a gente pouco atenta para isso. Eu me refiro à importância, a beleza, o valor de um encontro de comunhão. Comunhão. Não há comunhão. O real propósito de uma comunicação nesse nível aqui é encontrarmos comunhão. É nos encontrarmos no mesmo lugar. É termos um encontro. É como quando você se depara com uma flor no jardim. Você pode passar por ela, muitas vezes naquele jardim, sem se dar conta da presença dela. Então não haverá encontro, não haverá comunicação, não haverá comunhão. Essa comunicação se estabelece pelo olhar. E essa comunhão se estabelece pela ausência de separação entre você e aquela flor. Então a comunicação é esse encontro. A comunhão é essa unicidade, é essa não separação. Na vida, não é possível a ciência da vida sem a verdade de uma real aproximação em comunhão com ela. E jamais teremos comunhão com a vida se não nos comunicarmos bem. Primeiro com nós mesmos, depois com tudo à nossa volta. E nós não sabemos o que é isso. Porque nós vivemos perdidos em nossa interna confusão, em nossa desorientação. Psicologicamente, nossa cabeça é uma complexidade. É um absurdo de confusão. Não há espaço. É esse espaço
dentro de uma quietude verdadeira que nos aproxima desse contato com essa flor, que aqui é a vida. Mas é um contato não como um contato com a sua escova de dente, é um contato com algo vivo, com algo que está a todo momento esperando, aguardando, solicitando de cada um de nós uma resposta inteligente, lúcida, verdadeira, sábia, que só se torna possível quando há esse espaço, quando há esse silêncio, quando há essa quietude. E nós não temos isso, porque nós não somos isso. Você jamais vai comunicar alguma coisa sem a ciência disso. Você só pode comunicar com plena ciência do que você comunica. Ou sua comunicação será a comunicação da ignorância. Essa comunicação em ignorância é que não comunica nada, a não ser confusão, que é a confusão que reflete aquilo que nós somos. Então é necessário você descobrir o que é, estar em quietude, estar em silêncio e entrar nessa comunicação com essa flor que é a vida. E isso só é possível quando não há uma separação. Comunicação é se encontrar no mesmo nível. Comunhão é encontrar essa unicidade com ele ou ela ou com a vida. Se isso não está presente, nós não temos isso. E se não temos isso, nós não nos comunicamos. Ou nós nos comunicamos na confusão. E isso é desordem. Isso é conflito, isso é contradição, isso é sofrimento. A nossa vida é de sofrimento. Porque a gente não está vivendo a verdade desse silêncio, dessa quietude, desse espaço. Entre você e a escova de dente, entre você e a cama, há um espaço físico. Certo? Há um espaço físico. Entre você e a outra pessoa, há um espaço físico. Você sendo uma pessoa e ela sendo uma pessoa. Esse espaço, a partir da ideia de alguém presente sendo uma pessoa, é isso que a gente tem examinado aqui com vocês. Essa estrutura psicológica que dá formação a essa pessoa que nós somos. É isso que somos na confusão, na inquietude, na desordem, na inabilidade, na incapacidade de comunicação e, portanto, de comunhão. Isso porque a pessoa está separada da outra pessoa. Não há encontro, não há contato, não há silêncio, não há verdade. Isso é algo que a gente tem dito aqui para vocês. E eu comecei a fala dizendo, eu vejo uma dificuldade. E a dificuldade é exatamente essa. Antes de qualquer coisa, a não compreensão de que pessoas não se entendem. Elas não se entendem porque elas não se comunicam. Elas não se comunicam porque elas são incapazes de ter esse espaço. O espaço da não separação. É um espaço diferente desse entre você e a escova de dente. Porque entre você e a escova de dente há um espaço. Mas é uma escova de dente. Ela não responde, ela não reage. Ela não tem ideias próprias, conceitos, crenças, opiniões. Entre pessoas, não é assim que acontece. Pessoas carregam os seus julgamentos, as suas avaliações, as suas crenças, as suas descrenças. O gostar que ele tem, o não gostar que ela tem. Esses encontros são conflituosos. Porque não são encontros. Nós precisamos investigar a natureza
do eu, que é a natureza da pessoa. E quando a gente investiga a natureza da pessoa, a gente encontra por que não há esse espaço. Esse espaço onde possa fluir nele esse encontro, essa comunhão. Investigando, a gente descobre por que esse espaço não existe. Esse espaço não existe porque nós vivemos como pessoas nessa relação com a vida, que é essa flor, que pode representar o marido, a esposa, os filhos, o mundo à nossa volta, inclusive nós mesmos. Esse encontro não ocorre com a vida porque nós estamos vivendo em um centro que se separa. Ele não quer encontro, ele não quer contato, ele não quer comunicação, ele não quer comunhão. Esse é o nosso comportamento. Nós não temos consciência disso, mas é assim que estamos vivendo. Nós vivemos como pessoas em um autocentramento, em um comportamento de centralidade egóica. Esse centralismo, esse modelo de existência em separação, nos coloca, a partir de um centro, vivendo sempre girando em torno desse centro. A nossa vida consiste em uma vida egocentrada. E se estamos em conflito, nossa vida é conflituosa. E tudo que entra dentro desse círculo, desse centramento que nós somos no eu, no ego, tudo que entra dentro desse círculo não se comunica. Não há comunhão, não há verdade, não há encontro. Tudo que entra dentro desse círculo está produzindo confusão. Como parte dessa confusão que nós somos. Nós precisamos descobrir a vida com esse espaço, com esse novo espaço. Mas esse espaço, ele só é real quando ele não tem um centro. Quando você olha para um objeto, você vê um espaço em volta do objeto. Entre você e a escova de dente há um espaço. Entre você e o sol há um espaço. Entre você e ele ou ela há um espaço. Mas esse é um espaço a partir de um centro. O encontro com a vida só é possível quando há comunhão. Essa comunhão é exatamente a ausência desse espaço que tem um centro. Você não precisa estar em harmonia, em paz, em silêncio com a escova, mas precisa estar em paz, em harmonia, em silêncio, em verdade, em compreensão, em inteligência no contato com ele ou ela. Isso é comunhão. E essa comunhão é impossível a partir desse centro que é o eu, o ego, a pessoa. Faz algum sentido isso? A nossa vida está centrada no eu. O eu não tem espaço. Ou ele tem o espaço, que é o espaço dele, do seu auto-interesse, do seu egocentrismo, dos seus medos, dos seus desejos, dos seus problemas, dos seus conflitos. Quando as pessoas vêm e dizem, eu preciso me livrar do sofrimento, elas não compreendem que esse centro que deseja a libertação do sofrimento é o próprio sofrimento. Não há outro espaço para ele se mover, a não ser o espaço da dor, do sofrimento, que é esse espaço do egoísmo, do egocentrismo, do medo, do desejo, do conflito, da ausência de inteligência. Tudo bem aí?
Será possível um novo espaço? Um novo espaço. Um espaço sem o centro. O que é esse espaço sem o centro? É esse espaço sem o centro. Esse é o propósito. Esse é o objetivo. Essa é a ciência desta comunhão. No dia em que a sua vida não for mais a vida a partir de uma pessoa, haverá esse espaço, e esse espaço será o espaço da vida. Porque quando há comunhão, não existe o outro. Não existe você. Só existe essa coisa que a gente chama de vida, que a gente chama de verdade, que a gente chama de Deus. Então, o que nós precisamos na vida é a ciência de que não há alguém presente. Ele não tem importância. A vida tem relevância, a pessoa não. A pessoa está dentro de um centro. Ele é o centro em torno do qual uma aparente vida parece estar acontecendo. E o que está acontecendo, na verdade, é a confusão, é a desordem, é a bagunça, que a gente chama de vida. O que é esse florescer da verdade? O que é esta ciência divina? O que é esta ciência de Deus? O que é esse despertar de uma nova consciência? O que é iluminação espiritual? Tirando dessa expressão todas as fantasias que já se criou em torno dessa expressão, e todas as bobagens, infantilidades que são ditas a respeito disso, tirando tudo isso, qual é a verdade do despertar espiritual, da iluminação espiritual? É o espaço. É o espaço livre de um centro psicológico. Veja, fisicamente, a forma da pessoa está ali. Mas que necessidade temos de um centro psicológico nesta relação com ele ou ela? Se não há esse centro psicológico, temos a presença desse limitado espaço, onde a inteligência é a verdade do seu ser. Esse ser não é de alguém, é o ser divino. É a verdade de Deus. Assim, nós precisamos de comunhão. Quando a comunhão está presente, não há problema com a comunicação. Não há problema com a comunicação. Isso requer de você a ciência do seu ser. É quando você toma ciência desse centro de ação egocêntrica, de ação conflituosa, de ação não comunicativa, não aflitiva, não desordeira. É quando você toma ciência deste centro que está fazendo tudo isso, que algo novo surge. Precisamos de algo novo. É impossível esse centro presente não fazendo essas coisas. Ele continuará fazendo isso, porque é o centro egocêntrico, é o centro do eu, é o centro do ego, é a pessoa. Haverá em nós uma fonte de ação, haverá em nós uma fonte de ação, de pensamento, de sentimento, de emoção, de sensação, de percepção, sem o centro. A liberdade de sentir, a liberdade de pensar, a liberdade de agir, a liberdade da ação, a liberdade de uma vida livre deste centro egotista, desse centro egoísta, desse centro que é o eu. A não ser que isso seja constatado aqui, nesse instante, jamais teremos esse espaço, e nesse espaço, essa beleza
dessa comunhão com a vida. E aqui a comunhão é com o outro é a vida. Uma vez que isso esteja presente, a sua escova de dente é a vida. Agora há pouco eu disse, não responde, é um objeto, é algo inanimado, é algo sem vida. Não, agora eu estou corrigindo isso. Eu estou dizendo que a vida está presente em tudo, quando o seu ego não está. Até nas rochas, nas pedras, lá está a presença da verdade desse espaço, a verdade desta comunhão, quando não existe esse centro psicológico, que é o centro de atividades egocêntricas, presente em cada um de nós. O que de fato nós precisamos na vida, volto a dizer, silêncio, quietude, espaço. Esse espaço sem o eu, esse espaço sem a pessoa, esse espaço sem o centro. Se é possível nesse contato com a vida como ela acontece, sem a ilusão de alguém se metendo com os assuntos da vida. É quando você se mete com os assuntos da vida que a arrogância, a separação, esse princípio de dualidade. A vida é não dual. A vida é o que ela é. Não há nada fora ela, separado dela, a parte dela. A não dualidade é a ciência da verdade. É a ciência desse espaço. É a verdade dessa comunhão. A não dualidade. Na Índia a expressão é Advaita. Advaita é a não dualidade, a não separação. Há uma realidade presente, e essa realidade é a comunhão. A comunhão com as árvores, com as flores, com a escova de dente, com a pasta de dente, a comunhão com o corpo, a comunhão com o coração, a comunhão com ele ou ela, a comunhão. Na comunhão não há conflito, não há desordem, não há confusão, não há sofrimento, não há problema. Você só tem problemas na vida porque você existe. Ou acredita existir como alguém. Quando nos vemos como alguém no contexto da experiência, ficamos fazendo escolhas. Essas escolhas começam a ditar nossos comportamentos. Naturalmente, antes desses comportamentos, dessas ações, lá estão os sentimentos e emoções que nos levam a essas ações. E antes de tudo isso, lá estão esses pensamentos. Esses pensamentos que vêm de um condicionamento do passado. Então, os pensamentos vêm determinando esses sentimentos, e essas emoções acompanham tudo isso, e as nossas ações ocorrem, e a confusão está presente, porque temos uma ação centrada no eu, centrada nesse modelo psicológico, que é o modelo psicológico de ser alguém. Assim, a vida, esse encontro com a vida, é o encontro com o que é, com o que está aqui, nesse instante. Uma sala como essa, as pessoas estão aqui. Na ideia, elas estão aqui. Na realidade, a vida está presente aqui. A gente confunde experiências, acontecimentos, eventos, ocorrências, com o fato da singular realidade da vida acontecendo. É a vida acontecendo. Nós é que ficamos dando nomes às coisas, dando nome às experiências, dando nomes ao que perceptivelmente estamos nos dando conta pelos sentidos. Mas o que temos presente aqui, nesse instante, é a vida. E não há problema na vida, só há problema em você. Só porque você se vê
como alguém. E você se vê como alguém porque você não sabe olhar para essa flor. Esse olhar para essa flor requer um olhar sem alguém. Assim, essa aproximação da vida é real quando descobrimos o que é meditação. O que é essa ciência? Eu tenho escutado as pessoas falarem sobre meditação, falam muitas coisas sobre meditação, mas não tocam. O ponto mais importante da meditação é a ciência de que não há alguém. Meditação é a ciência da não separação, é a ciência da não dualidade. Não tem alguém que possa meditar. Há um olhar sem um observador. Há um perceber sem o percebedor. Há um constatar sem alguém nessa constatação. Há um comunicar sem um comunicador. Isso é a presença da meditação. Descobrir suas reações, descobrir como se processa essa complexidade interna psicológica que tem dado formação a esse eu, a esse mim, a essa pessoa. Apenas tomar ciência disso é o suficiente para o descarte desse artificial espaço criado por esse centro ilusório que separa, divide, segrega e cria confusão e impede não só a comunicação, como a verdade da comunhão. Descobrir isso é descobrir a vida. Descobrir isso é ser feliz. Descobrir isso é viver a verdade do amor. Amor é comunhão. Sem comunhão não há amor. Não sabemos o que é isso. E jamais saberemos nesse velho modelo, que é o velho modelo do eu, que é o velho modelo do ego. Ok? Vamos ficar por aqui. Está dado o recado. É olhar para isso. O mestre pode compartilhar o que é a Advaita? Ô Gilson, Advaita é uma expressão indiana para não separação, não dualidade. Significa o primeiro sem o segundo. Os antigos sábios indianos, aqueles que realizaram a verdade, deixaram isso escrito lá nos Vedas.